Oi, gente! Hoje eu estou aqui para trazer para vocês, né, mais um vídeo naquele formato de vlog mais opinião. E no caso de hoje, né, eu estarei conversando com vocês sobre o filme A Freira 2, que é o novo filme, né, do universo compartilhado de Invocação do Mal. Eu sei, né, gente, que assim, a franquia Invocação do Mal, atualmente, ela não tá numa posição muito boa com o público, né? Já foi uma franquia que todo mundo amava, todo mundo acompanhava, todo mundo assistia, e eu também adorava muito. Mas nos últimos anos, né, a gente acabou tendo alguns filmes da franquia Invocação do Mal que não foram tão legais assim, né? Então o pessoal já tá começando a se cansar um pouco. Mas eu não poderia deixar de assistir, né, A Freira 2 nos cinemas. E especialmente porque eu acho, né, que a personagem da Freira, né, e o demônio Valak é um ícone, assim, moderno do terror, né, que eu acho que visualmente ela é muito emblemática, muito marcante, e eu acho que é uma personagem que tem muito potencial. E do mesmo jeito, né, gente, que nos filmes de Annabelle eu achei que o primeiro foi bem fraco, mas a continuação foi boa, eu tenho esperança que o mesmo aconteça, né, aqui em A Freira 2, e que a Valak, né, finalmente consiga explorar em tela, né, todo o seu potencial, porque eu acho que é uma personagem que ela pode funcionar muito bem. Acabei, né, gente, não vendo esse filme no dia que ele estreou, mas esperei, né, dia de promoção pra ver aqui em IMAX. E agora, né, gente, já vi o filme, já tô em casa. Vamos conversar com mais detalhes, né? O que foi que eu achei de A Freira 2. Então, para começar, vamos estabelecer mais ou menos, né, qual é a história que a gente tem aqui nesse filme, que eu vou tentar contar para vocês, meio com uma sinopse, assim, sem spoiler nem nada. Mas, basicamente, a gente vai acompanhar aqui o retorno da Sister Irene, né, a irmã Irene, que é a personagem da Thaisa Farmiga. E ela, né, gente, ela vai estar lidando, assim, com os traumas de tudo que aconteceu lá no primeiro filme, né? Inclusive toda essa história do ataque da freira, né? Desse demônio Vala, que ficou conhecida ali pelas pessoas da igreja, mas ninguém sabe, né, necessariamente que é ela a pessoa que estava envolvida, né? Só o pessoal assim, mais importante da igreja, né? Tipo o Papa, enfim, gente assim, sabe que ela estava envolvida no caso, mas as outras pessoas não, né? E ela tá tentando continuar a vida dela ali normalmente. No entanto, né, vai chegar um momento aqui em que pessoas super importantes, né, da igreja vão entrar em contato com ela para dizer que Valak está de volta, né, está matando várias pessoas em diferentes igrejas, né, porque agora esse demônio, né, da freira está em busca de um artefato, né, que eu não vou dizer aqui para vocês qual é o artefato, que o filme acaba tratando isso meio que um mistério que você vai descobrindo, né, no decorrer do filme, mas tem um artefato que ela está procurando, que ela precisa encontrar, e aí a irmã Irene acaba tendo que ir atrás dela, né, para resolver a situação. E ela não vai estar sozinha nessa jornada, né, gente, porque ela vai ter a ajuda da personagem Deborah, que é uma noviça, né? Quem faz o papel dela é a atriz Storm Reid, que alguns de vocês devem reconhecer ela, né? Do trabalho que ela fez lá na série de Euforia. Mas eu conheço ela, da gente, do filme O Homem Invisível, que é um filme de terror dirigido pelo Lee Whannell, que eu amei muito e desde então eu adorei essa atriz, né? E recentemente ela tá ganhando cada vez mais destaque, né? Tendo papéis cada vez mais interessantes nos filmes e agora ela está aqui, né? No universo de Invocação do Mal. Então a gente vai ver, né? A irmã Irene e essa noviça, a Deborah, indo, né, viajar para descobrir, né, o que exatamente está acontecendo e como elas podem, né, impedir que a freira, né, que esse demônio Valak tenha aquilo que ela tanto quer. E nisso, né, a gente acaba tendo a segunda trama aqui, a segunda história desse filme, que no decorrer do filme, né, vai acabar tudo se colidindo, que é a trama que está acontecendo na Itália, em que a gente vai acompanhar o Maurice, né, que é aquele personagem lá do primeiro filme, que no final do filme ele foi possuído pela freira, né? A gente vê que a freira sobreviveu àquele ataque ali que teve, né, usando o sangue de Jesus, enfim. Inclusive, toda vez que eu vejo essa história de sangue de Jesus, eu só lembro daquele meme, né, gente? Do sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Se correr, o bicho... Mas enfim, né, a questão é que o Maurice, ele está possuído pela freira, né, ele está possuído por esse demônio Valak, e ele está agora trabalhando, né, numa escola só para meninas. E o que eu achei bem legal é que dentro dessa escola tem uma menininha, né, que gosta bastante dele, o nome dela é Sofia, e ela é filha de uma das professoras, né, gente? Que a professora, inclusive, quem faz o papel dela é a mesma atriz que faz o papel da Susana lá nos filmes das Crônicas de Nárnia, né? Então eu adorei rever essa atriz, porque eu não via ela de novo desde Nárnia. Eu não sei se ela parou de atuar, se ela parou de trabalhar, mas eu só lembro dela de Nárnia, né? Eu acho que eu nunca vi outro filme com ela e eu amei ver ela aqui. E, inclusive, a gente vê
que existe um certo climinha, assim, uma certa química entre essa professora, né, a personagem da Susana, lá de Crônicas de Nárnia, e o Maurice. E o Maurice, ele gosta dela também, mas a gente sabe que ele está possuído. Uma coisa que eu achei interessante, né, sobre a forma como essa possessão de Valak é mostrada aqui no filme, é que o Maurice, ele não está possuído, assim, 100% do tempo. Não é como se o tempo todo, né, Valak estivesse controlando todas as ações dele, todos os comportamentos, não. Existem momentos que ele está sendo ele mesmo, né? Então ele é fofinho, ele cuida bem das crianças ali, ele cuida bem, né, no jardim da escola, é jardineiro, alguma coisa assim. Então ele faz o seu trabalho bem, ele trata as pessoas bem, mas quando Valak precisa de algo, né, precisa que ele vá ali agir para ela, então ele acaba, né, ficando assim possuído, ele fica até com um rosto assim meio diferente, né, com um olhar diferente, e a gente entende que nesse momento a Valak está controlando ele, mas não são em todos os momentos que isso acontece, né? Então achei isso legal, que a gente consegue ter o personagem, tanto ele sendo ele mesmo do jeito que ele era lá no primeiro filme, quanto também ele, né, sendo um vilão. E basicamente por aqui você já consegue entender, né, que essas duas histórias vão se encontrar, porque a irmã Irene, né, ela está procurando a freira para derrotar ela, né, para acabar com tudo isso que está acontecendo, e o Maurice, né, é a pessoa que está possuída pela freira, né? Então tudo acaba se juntando, assim, os personagens se encontram, e a gente tem aqui, né, gente, no final do filme, uma conclusão que eu gostei, que ela é bem, assim, extravagante, é uma coisa bem bombástica, né? É quase como se fosse um filme de super-herói. Eu achei que teve, assim, muito efeito especial, coisa muito grandiosa, muita explosão, muita destruição. Eu achei que isso foi legal, eu achei que isso foi divertido, mas o decorrer do filme, até chegar nessa conclusão, eu achei que foi um filme meio morno. A franquia Invocação do Mal, né, gente, como um todo, ela é muito focada, assim, na criação de uma atmosfera aterrorizante. E é muito focada também no suspense, né? Então a gente vai sempre naquele clima ali, nossa, tem uma coisa errada aqui, tem um demônio aqui, meu Deus, será que vai aparecer? Será que não vai aparecer? E aí acaba, né, culminando sempre num jump scare, que é aquela coisa que dá um susto na gente, assim, que a pessoa dá um pulo na cadeira. E isso é uma característica, né, muito forte da franquia Invocação do Mal. Sendo que eu sinto que nos filmes principais, né, Invocação do Mal mesmo, sem ser os spin-offs, eles acabavam tendo histórias que eram bem trabalhadas de uma forma que o filme, apesar dele ter sempre essa coisa assim do clima de suspense, da construção, né, o build-up, assim, até você ter o jump scare, o filme não se resumia a isso. Por quê? Porque ele tinha uma história que era interessante, tinha uma trama que era interessante. A gente vê isso, né, especialmente no primeiro e no segundo filme de Invocação do Mal, porque a gente tem não só o desenvolvimento, né, de Ed e Lorraine enquanto um casal e também enquanto pais de uma filha, né, e também enquanto pessoas que trabalham ali resolvendo, né, esses casos paranormais, mas a gente também conhecia a fundo as famílias, né, que estavam sendo vítimas dessa atividade paranormal que os Warren, eles iam lá resolver. Então, no primeiro filme, a gente tem aquela casa que tem o pai, a mãe, né, e várias crianças. A gente passa um bom tempo do filme entendendo quem são aquelas pessoas, vendo o dia a dia deles, a dinâmica deles, e aos poucos vai acontecendo as coisas sobrenaturais. Então a gente vai vendo eles se assustando, eles ficando com medo, a gente começa a ter pena desses personagens, começa a se importar com eles. E aí, quando a gente vê, né, Ed e Lorraine chegando pra ajudar, acaba sendo uma coisa muito legal, porque a gente se importa com todos esses personagens. Então o filme, ele acaba se sustentando, não só porque vai ter aqueles sustinhos que são legaisinhos em um momento ou outro, mas porque a gente agora se importa com os personagens, a gente quer saber o que vai acontecer com eles. No entanto, eu sinto que os spin-offs dessa franquia Invocação do Mal não passa tanto tempo assim desenvolvendo bem os seus personagens. Então a gente não tem uma trama ali que a gente vai se importar de verdade com o que está acontecendo e com as pessoas que estão em perigo. Então só sobra o quê? Os sustinhos. Sendo que o sustinho, o jump scare, se ele não tem uma narrativa, uma trama interessante que lhe dê uma base sólida, acaba não funcionando tanto. Acaba sendo uma coisa que é meio vazia. E, de vez em quando, pode até ser legal. Às vezes, eu acho que filmes assim, o pessoal quer ver, sabe? Especialmente se você vai pro cinema, assim, com seus amigos. Vamos ver um terror bobinho, só pra gente rir, só pra gente se divertir, tomar uns sustinhos, assim. Esse filme da Freira e diversos outros filmes dessa franquia Invocação do Mal funcionam muito bem pra isso, sabe? Eu entendo que, por isso, os filmes acabam fazendo tanto sucesso. Mas, quando a gente cria o costume de realmente, assim, ser fã de terror e ver filmes de terror com frequência, o jump scare, nessa coisa do sustinho, acaba não sendo mais o suficiente pra lhe prender num filme e pra lhe satisfazer, né? E esse é exatamente o meu caso, porque eu já gosto muito de filme de terror, essa coisa de dar sustinho não me assusta mais, sabe? Eu não tenho um pulo, não fico, porque eu já sei como acontece, né? Eu já conheço os clichês, já conheço toda essa estrutura de como eles fazem a construção, que fica tudo silencioso, né? O personagem tá no corredor, aí vem uma coisinha acontecendo, e de repente, um susto. Eu já sei como isso funciona, então eu não tomo mais susto, sabe? Isso não adianta mais pra mim, sabe? Não funciona mais comigo. E a Freira 2 acaba sendo exatamente, né, um desses casos em que a gente não tem uma história, né,
é uma trama interessante o suficiente para servir de base para o filme, né? E isso é uma coisa que me decepcionou um pouco, porque eu devo confessar que eu tava com certa expectativa, né, de que esse filme ele fosse ter uma história muito melhor do que a gente viu no primeiro filme, né? Que o primeiro filme da Freira também já é bem fraco. E eu estava com muita esperança de que esse filme ele ia ter uma história melhor. Não só porque a gente já viu isso acontecer com a franquia da Annabelle, né? Que o segundo filme é melhor que o primeiro. Mas também porque aqui a gente vai ter a mesma roteirista que fez, né, Megan e Maligno, né, filmes de terror recentes que eu acho que tem um roteiro muito bom, que tem histórias que são muito divertidas e que também tem uns elementos ali mais camp, né, mais extravagantes, mais divertidos e até mais cômicos também dentro do seu filme. Então eu tava esperando que ela fosse trazer um pouco disso aqui para esse filme de A Freira 2. Mas no caso, gente, você não vê nenhuma característica, né, nenhuma assinatura dela enquanto roteirista aqui nesse filme. É um roteiro que dava pra você dizer que foi escrito pelo ChatGPT, sabe? Não tem muita personalidade, muita individualidade. Eu não senti personalidade nenhuma nesse filme. E isso é uma coisa que me desagradou bastante, porque eu acho que até o primeiro filme, apesar dele também ser falho, dele também ser fraco, eu acho que ele ainda possui mais identidade. E especialmente eu acho nem por causa da direção. O roteiro, ele continua sendo fraco, mas a direção, pelo menos, eu acho que eles conseguem criar toda uma questão, assim, atmosférica que é mais interessante. Eu acho o primeiro filme da Freira visualmente interessante, assim, visualmente mais impactante. Ele tem uma coisa, assim, uma aura meio gótica, né, com os castelos grandes que a gente vai conhecer lá no primeiro filme. E tem umas cenas, né, meio subterrâneas, assim, com os corredores bem interessantes. Eu acho que visualmente o primeiro filme, ele acaba, né, se destacando dentro da franquia Invocação do Mal, apesar do roteiro ser fraco. Mas esse segundo filme, não só o roteiro, ele não se destaca em relação a nada, mas também o aspecto visual, eu acho que ele é mais fraco do que aquele do primeiro filme, né? E digo assim, não chega a ser ruim, não é um filme que é mal gravado, mal filmado, mal dirigido, nem nada disso, mas que falta ali aquele tempero, falta aquela identidade. Eu não sei dizer, né, gente, voltando a falar sobre o roteiro, eu não sei dizer se esse aqui, o produto final que a gente viu, ele foi de fato assim, a ideia que a roteirista tinha na cabeça dela, a história que ela criou, ou se esse filme sofreu alguma mudança ali, corte de cena, alguma coisa nos bastidores, né, os produtores ali se envolvendo ali no filme e mudando coisas que aconteceu. Porque realmente assim me decepcionou muito o resultado final, considerando outros trabalhos que a roteirista já fez, mas também me decepcionou porque eu vi aqui o potencial para tramas que poderiam ser interessantes. Como eu falei pra vocês, né, aqui a gente vai ter a personagem, né, da noviça Deborah, que é a personagem da Storm Reid. E ela tem uma trama que eu acho que poderia ser trabalhada de uma forma interessante, né? Tinha potencial, porque ela chega a falar, por exemplo, que não era ela que queria, né, entrar ali pra igreja, trabalhar na igreja, enfim. Ela fala, né, que foi uma ideia do pai dela. O pai dela disse, né, que ele mandou o filho para servir na guerra, então era justo, né, que ele mandasse a filha para servir a Deus, né? Ele tinha esse pensamento, mas não era uma coisa que ela queria. Ela até fala que ela às vezes não tem tanta fé, ela não acredita nos milagres. E no decorrer do filme, né, as coisas dela tá, no caso, presenciando as ações de Valak, né, desse demônio que usa essa figura de uma freira como uma forma, né, de debochar da religião, do cristianismo, enfim, né, ela acaba aos poucos começando a acreditar nos milagres e isso é toda a transformação, o arco que a personagem tem no decorrer do filme. E eu acho que essa é uma ideia que tem muito potencial, mas dentro do filme isso é trabalhado de qualquer jeito. Você não vê de fato a jornada dela em desenvolvimento aos poucos, é simplesmente ela não acredita, aí acontece uma coisa ali, aí de repente acredito e no fim tudo dá certo, sabe assim, tudo dá certo mais ou menos. São muitos momentos aqui com potencial que acabam não levando a nada. A Freira 2 é um filme que ele é genérico, sabe? Ele não é necessariamente ruim, não é um filme que eu falo, nossa, é coisa mal feita. Não necessariamente, ele é apenas um filme que ele é medíocre, ele é mediano, ele é tipo qualquer coisa. É um filme que você vê e fala, ah, legal, bonzinho, tchau. E aí no dia seguinte você esquece, sabe? Isso é muito triste, porque Invocação do Mal começou com uma franquia que era incrível. Os dois primeiros filmes de Invocação do Mal, né, dirigido pelo James Wan, eles são excelentes, são alguns dos meus filmes, assim, favoritos de terror de tudo que eu já vi na minha vida. Eu amo muito os dois primeiros filmes. Eu acho eles muito bem feitos, muito bem trabalhados, né, e eu gosto como James Wan. Ele pega aquela coisa, assim, que é uma história bem tradicional e até mesmo clichê, né, de uma casa ali assombrada, mas ele trabalha tão bem, ele serve pra gente tão bem esse clichê, que acaba sendo uma coisa, assim, muito maravilhosa. Mas os spin-offs, as outras sequências, enfim, não conseguem chegar no mesmo nível, né? E eu percebo, assim, que está rolando, gente, um cansaço geral dessa coisa de universo compartilhado. Invocação do Mal está sofrendo do mesmo mal que os filmes de super-herói da DC, da Marvel, estão sofrendo também. A gente já tá cansando dessa coisa, né, desses filmes que são episódios fillers, que a gente vê um filme que não muda nada na história, não acrescenta quase nada na história, não leva a história pra frente, né?
não tem uma identidade própria, única, né, dentro de si mesmo. Então ele só funciona porque ele faz parte de uma franquia, né, funciona porque ele faz parte de uma história maior, mas ao mesmo tempo não leva essa história maior pra frente, não tem nada novo pra nos entregar, não tem nada novo pra fazer. Então a gente fica assim nesse ciclo de mesmice, com mesmice e mesmice, que chega um momento que cansa, né? A gente vê que o público, de modo geral, está cansando agora. A gente tá cansando, né, de Marvel, a gente tá cansando de Invocação do Mal. E eu acho que tá chegando na hora, né, dessa franquia acabar. Eu acho que tá na hora realmente da gente ter um capítulo final. Eu sei que a gente já tem um filme 4 de Invocação do Mal, já confirmado, né, com o retorno dos personagens Ed e Lorraine. E eu espero, gente, que esse filme seja a conclusão dessa saga e termine tudo de uma vez, né? E eu espero de verdade que eles consigam meio que misturar tudo, sabe, no último filme, fazer um filme bem bombástico mesmo, para ser uma celebração, uma homenagem da franquia como um todo, e que seja um adeus, um tchau, e eles parem de fazer filme de Invocação do Mal. Eu não digo assim, parar para sempre, porque a gente sabe que franquias de terror, elas nunca morrem, né? A gente vê assim, Halloween volta milhões de vezes, Chuck volta milhões de vezes, enfim, Pânico tá voltando agora também. Então toda a franquia de terror, ela acaba tendo um momento que volta. Mas eu acho que é importante haver ali no meio da sua jornada um hiatus. Eu acho que a franquia Invocação do Mal precisa de um hiatus agora. Então a gente precisa de um capítulo, né, final para concluir tudo que a gente viu até agora. Passe, né, uns 10 anos sem ter mais filme de Invocação do Mal. E depois, quando surgir algum cineasta, algum artista com uma ideia interessante, uma ideia que vai levar esse universo pra frente, aí ele volta a fazer mais filme de Invocação do Mal. Mas até que esse momento chegue, não tá mais rolando, sabe, gente? Não tá mais dando. Eu devo dizer assim também que eu não chego a me arrepender de ter ido ver o filme, né? Porque eu acompanhei essa franquia Invocação do Mal desde o início. E eu gosto de ir pro cinema, eu gosto da experiência, né? Mas foi um filme que, quando ele terminou, eu pensei, graças a Deus, né? Ou graças à Vala, graças ao Satanás, o cão, que eu vim ver esse filme em dia de promoção. Porque se eu tivesse gastado o dinheiro, né, do ingresso completo, né, no dia sem ser de promoção, pra ver esse filme em IMAX, eu teria ficado com muita raiva. Eu teria ficado com muita raiva mesmo. Mas como eu vi num dia de promoção, foi um dia tranquilo, assim, foi uma terça-feira, né, que eu tava trabalhando, que eu tô fazendo estágio agora, né, gente? Meu estágio não era presencial, eu podia fazer à distância. Então eu aproveitei, né, passei o dia no shopping, né, não vi só a Freira 2, também vi outro filme que em breve vai ter vídeo aqui no canal. Então um dia, né, o meu dia de modo geral, ele foi divertido. Mas é um filme que você para pra pensar, você vê assim, de fato, não foi tão bom. Sabe, não tem pra que esse tipo de filme continuar existindo. Só tá cada vez mais, né, enfraquecendo essa franquia. É melhor dar um capítulo final, né, e parar de vez. Mas então, né, gente, basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês, né, a respeito de A Freira 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham entendido também a minha opinião sobre esse filme. Eu sei que não chega a ser uma opinião, assim, super bombástica, porque eu sei que tem muita gente que concorda comigo, muita gente que também está parando de gostar dos filmes, que já tá cansando desse universo. Mas eu sei que ainda tem gente que é muito fã, e eu sei que tem inscritos aqui do canal que continuam gostando, né? Então eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não, né? Digam aí nos comentários. Talvez, inclusive, né, se vocês gostaram desse filme, vocês possam ter alguma interpretação, alguma observação a respeito do filme, que eu não cheguei a pensar sobre isso, né? E se vocês falarem nos comentários, talvez eu passe a gostar um pouco mais desse filme, né? Talvez eu comece a perceber uma qualidade que antes eu não tinha percebido, né? Então digam aí nos comentários o que é que vocês acharam, né? Como eu falei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!